Se você é do tipo de pessoa muito apegada às fotos de Instagram, Facebook, revistas de moda e decoração, provavelmente já se pegou pensando que sua vida não está tão legal assim, né? O problema é que muitas vezes o mundo virtual prega que para ser feliz a gente precisa ter tudo que os outros têm, o que faz com que a gente fique pensando que realmente o que a gente tem não é o suficiente. Mas será que não é mesmo? Para falar sobre a importância de ter desafios para ser feliz, convidamos o especialista em ciência da felicidade, Lucas Penteado. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Elaine. Bom, vamos começar falando que querer o que o outro tem já não é sinal de felicidade, né? Exatamente. A visão sobre a sua própria vida ela é importante. E a visão que você coloca, quando você se coloca na mesma posição que outra pessoa, ela pode te deixar de maneira desfavorecida. Um exemplo muito simples. Se nós nos colocarmos no lugar dos jogadores de futebol, que infelizmente estão voltando para casa, ou voltando para suas casas, a gente vai ver uma vida muito diferente da grande maioria da população. Até porque, comercialmente, seria impossível nós termos uma quantidade de 100% de milionários. Não seria sustentável isso no mundo. Então, olhar para uma outra vida e imaginar que aquilo é a sua possibilidade, que é aquilo que você busca, já te dá o primeiro insight para você colocar-se em outro patamar. Eu preciso ter isso para ser feliz. E isso não é a prática correta para ser feliz. É você identificar dentro daquilo que você tem. Tem um grande filósofo alemão que ele diz que na modernidade é muito difícil ser feliz, porque existe sempre algo que não te pertence. O mercado sempre vai lançar algo que é impossível para você naquele momento, né? E isso é a nossa realidade atual. A gente vai enxergar muita coisa, mas a gente não vai ter tudo o que o mundo nos põe para enxergar. Dizem que um dos primeiros passos para ser feliz é ser grato pelo que já se tem, né? Exatamente. A gratidão pelo que você tem é a observação de que você não terá todas as coisas. E às vezes é uma questão de olhar até para os próprios momentos da vida. A gente conversa muito com psicólogos e eles dizem que algumas pessoas têm a necessidade de cuidar das 12 áreas da vida da mesma maneira. Isso é impossível, porque os desafios vão ocorrer. No dia a dia a gente vai enfrentar coisas que a gente não está preparado para passar por elas. Então, essa questão da vida plena, da felicidade plena, ela é algo muito difícil de ser alcançada. A gente pode falar de felicidade autêntica, que inclusive é um livro muito bacana, que eu depois quero citar algumas coisas sobre ele. A gente pode falar também sobre a felicidade individual, sobre você reconhecer momentos que te deixam feliz, momentos que te fazem feliz. Agora, felicidade plena e felicidade eterna não existe. O pessoal sempre fala assim, tá tudo bem, mas minha vida está sem graça. Justamente porque a gente precisa de um desafio para ser feliz, né? Eu tenho uma teoria muito minha, baseada em coisa nenhuma, que eu sempre penso assim, que a gente tem que sempre ter o que buscar, a gente sempre tem que ter sonhos. Sim. Né? Claro que você não vai sonhar que amanhã você vai comprar um iate, porque daí você vai se decepcionar. Exatamente. Mas sempre ter pequenos sonhos, ter vontade de fazer uma viagem, vontade de comprar uma casa e colocar metas para isso. Porque senão fica sem graça a vida, né? Tipo assim, exatamente. Se eu já tivesse tudo o que eu queria, também ia ficar sem graça nenhuma. Exatamente. Eu preciso ser grato por aquilo que eu tenho, mas eu preciso sim me colocar à disposição da minha produtividade. A gente sempre comenta isso, que felicidade tem a ver com estar produtivo, tem a ver com você fazer algo. Então, quando eu coloco pequenas metas ou pequenos sonhos a serem alcançados, eu me mobilizo para que isso aconteça e eu me mantenho em movimento. Esse movimento é importante, esse movimento pela jornada é importante, né? Tem a frase do Mahatma Gandhi que é o caminho que nos faz feliz, não é a chegada. Então, a gente olhar para isso é muito interessante. Você falou da sua teoria, ela está baseada muito no que o Shawn Achor, que ele escreveu o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele diz que a partir do momento que eu coloco um ponto a seguir, eu já estou feliz por estar seguindo esse ponto. Motiva, já né? me motiva, eu crio um motivo para agir. Eu sei que estar seguindo esse caminho é algo bom para mim, porque eu vou chegar a esse primeiro desejo. Eu não posso estabelecer metas absurdas. Algumas pessoas, elas estabelecem a meta de que vão ficar milionárias na virada do ano. E elas dependem apenas de um bilhete para isso. Então, se eu depender de algo que não está nas minhas mãos, eu vou ter frustrações. E quando estiver nas minhas mãos, eu preciso entender que se eu não alcancei aquilo que eu desejo, é porque eu não estou preparado para recebê-lo.
não estou preparado para ter aquilo. Então, a preparação também é importante. A completude de ter todas as áreas da vida em felicidade plena, ela é inexistente. É muito difícil que você encontre uma pessoa que está feliz em todas as áreas, porque sempre que eu estou cuidando de uma área, seja da área da saúde, seja da área da minha educação, do meu conhecimento, ou seja da área das minhas finanças, eu estou cuidando muito bem de uma área, mas não estou cuidando tão bem da outra assim. E é não ficar infeliz por causa desse desequilíbrio. Ele é normal, ele existe e os momentos que nós vivemos são importantes por causa disso. Porque nós precisamos aprender a equilibrar, mas não nos entristecer quando acontece algum desequilíbrio. É justamente isso que eu ia falar. É importante saber que mesmo dentro daquilo que de repente pode dar certo lá na frente, nesse momento pode ter alguma coisa que não esteja tão do jeito como a gente gostaria, mas isso não pode ser motivo para desistência e muito menos para entregar as betes, né, como dizem por aí. Exatamente. Nesse livro Felicidade Autêntica que eu citei, tem uma parte que ele fala sobre o otimista e o pessimista. E ele divide esse otimista em otimista temporário e um otimista que é considerado universal, né? E a mesma coisa para o pessimista. O que é ser um otimista temporário? É aquela pessoa que acredita que vai realizar alguma coisa, mas na primeira dificuldade ele desiste. E o que é o pessimista temporário? É aquela pessoa que acredita que as coisas estão dando errado, mas depois ela enxerga que dá certo. Então, o otimista que ele tem essa plenitude, esse otimista universal, é a pessoa que, por mais que coisas ruins aconteçam, ela sabe que aquilo faz parte da vida, da aventura que ela veio para viver. E entender a vida como uma aventura é algo interessante, porque quando eu a compreendo como uma aventura, eu sei das dificuldades que eu vou passar para criar as minhas conquistas e para me fortalecer. Não se cria bom marinheiro com maré fraca. É olhar para isso e falar, olha, as adversidades vão acontecer, mas elas vão me fortalecer. Isso é importante. É aquela velha história, né? Que às vezes precisa acontecer algo, dar errado para depois dar certo. Exatamente. Às vezes eu preciso de um desafio maior para que eu possa alcançar um patamar maior dentro de alguma das minhas áreas. Por exemplo, dentro da área profissional, muitas vezes as pessoas elas esquivam de desafios porque elas acreditam que não estão prontas. E, na verdade, o que vai preparar ela para a vida é o desafio. É exatamente enfrentar isso que vai preparar ela para ser um melhor profissional. Muitas pessoas, quando entram em contato comigo, nos cursos de comunicação que eu dou, me perguntam, Lucas, mas o que eu faço para me comunicar melhor diante de uma câmera? Eu falo, instala uma câmera, olha para ela e grava. É isso que você vai fazer várias vezes até você ficar bom nisso. Então, desenvolver talentos é isso. Você reconhecer que algumas coisas você gosta de fazer ou que precisa fazer e se colocar a essa disposição. Para quem acha que tem que estar 100% tudo certinho para ser feliz, qual que é a primeira dica que você dá? A primeira dica é você aceitar que em algum momento você não vai ter todas as áreas bem equilibradas, né? Sempre vai ter algo que pode te deixar infeliz, porém a opção é sua. A opção de ficar infeliz com isso é sua. Se apegar ao problema ou se apegar ao que tem de bom, essa opção depende de você. De repente, pegar essa coisa que não está legal e transformar isso num desafio. Exatamente. Eu posso resolver isso. Quanto tempo eu levo para resolver isso? Acontece muito hoje no nosso atual governo das pessoas terem problemas financeiros. Então, eu olhar para esse problema financeiro e falar, olha, eu já tenho esse problema, ele está aqui. Como eu posso resolvê-lo? Eu tenho outras coisas boas acontecendo em volta de mim? Tenho. Às vezes eu tenho uma família que me apoia, às vezes eu tenho já alguns cursos que eu posso usar para que eu possa chegar a esse resultado que eu preciso. Eu tenho força de vontade. Algumas pessoas têm muita força de vontade para trabalhar e fazem acontecer. O importante é, eu olhei para aquilo que é a minha dificuldade e eu posso encarar de duas maneiras. Ou eu aceito e enfrento, ou eu a reclamo e não enfrento. A gente sabe que a primeira vai ter um resultado muito mais positivo que a segunda. O não enfrentar não adianta. E só para a gente encerrar, não importa se hoje você ainda não enxerga a saída, amanhã ela pode aparecer. Amanhã ela pode aparecer, exatamente. Então tá joia. Obrigada, viu, Lucas, mais uma vez.